Fala, bonita, tudo bem com você? O episódio de hoje vai ser extremamente especial, principalmente para as futuras mamães. Vamos falar sobre obstetrícia, pré-natal, os principais cuidados para uma gestação muito saudável, os tipos de parto e muitas novidades. E é claro, não podia faltar um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial para o meu coração. Eu tenho um carinho imenso, principalmente por causa da minha formação. Eu estou aqui com a enfermeira obstetra, a Cristiane Vieira. Gente, ela tem um currículo excelente e eu vou precisar ler porque é muito extenso. Ela é professora responsável técnica pelo Centro de Parto Normal da Maternidade Dona Iris, aqui em Goiás, fundadora da equipe Obstare, membro da Associação dos Enfermeiros Obstetras do Estado de Goiás, com experiência assistencial de quase 17 anos no SUS e na rede privada. Professora, mais uma vez eu quero aqui deixar minha imensa gratidão por tudo que eu aprendi, mas é uma honra ter você aqui no meu episódio. O privilégio é todo meu. Eu quero agradecer o convite, né? É um privilégio estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência, do que sei sobre obstetrícia. E me sinto, assim, muito orgulhosa, né, de ter na condução uma ex-aluna. Professora, conta um pouquinho para quem está nos assistindo sobre a sua trajetória, experiência profissional na área da obstetrícia, na sua carreira. Eu comecei numa instituição pública, né, como plantonista mesmo. Tive o privilégio de, antes mesmo de concluir a minha pós-graduação, que foi na área obstétrica, né, já ser convidada para trabalhar como professora na PUC, né, como professora convidada. Então, já fui para a área da obstetrícia dar aula. E logo em seguida comecei nessa instituição pública como plantonista, conciliando aí, né, tanto a parte teórica de alunos, quanto a assistência do plantão, como servidora pública municipal, e também acompanhando estágios, né, de alunos, essas foram as minhas primeiras experiências. Gente, quem teve a oportunidade de ser aluno foi maravilhoso. Eu, particularmente, olha, eu gostei muito da área de obstetrícia. Não é meu forte, confesso, não é meu forte. Mas a área de obstetrícia, pediatria, neonatologia, eu acho uma área, assim, tão bonita, é tão bom ver o nascimento, é tão bom você presenciar uma nova vida. Eu acho tão importante e principalmente nos dias de hoje. Cris, eu vejo uma situação tão ruim que não se tem mais essa conexão familiar, as famílias, às vezes se desvencilhando e tal. E quando você presencia o nascimento, uma vida, a formação de uma nova família, eu acho que o coração da gente fica extremamente aquecido. E eu vejo que a humanidade, quando ela tem a opção ou se preocupa com o bem-estar dos outros ou com a família, em formação de uma nova família, eu acho que a gente tende a melhorar cada vez mais o nosso mundo, principalmente nós que estamos diretamente com os nossos pacientes, diretamente ali no ato do cuidar, no Isso ato mesmo. de estar diretamente com aquelas mães e com principalmente aquela nova vida. E, Cris, vou colocar um pouquinho aqui, qual que é a importância que você poderia descrever para a gente da obstetrícia para a saúde da mulher e do bebê? Vamos lá, falando um pouquinho da obstetrícia. Então, você já colocou muito bem, né, que a assistência obstétrica, ela necessita de cuidado, empatia, respeito, né? É uma área que não tem como não nos apaixonarmos quando inserimos, né, nesse processo. Mas a obstetrícia, ela vem como uma ciência, né? Ela precisa ser embasada em evidência científica para justamente dar condições para a mulher de um ciclo gravídico puerperal seguro, né, sem intercorrências graves. E a obstetrícia trabalha justamente isso, né? Então, trabalha com a parte da gestação segura, sadia, né? Uma evolução aí
que no final garante o bem-estar materno e fetal para o parto, um parto respeitoso, que é o que nós mais temos falado hoje, e um puerpério, né, uma recuperação pós-parto de uma forma saudável e também segura. A obstetrícia, na verdade, ela cuida antes, durante e após Justamente. o nascimento. E eu acho isso tão importante, porque, assim, muitas vezes a gente acha que, principalmente a mãe, depois que a criança nasce, Acabou. os olhos vão todos voltados para o bebê, sendo que, na verdade, o puerpério é tão importante quanto foi aquela gestação. Justamente. E talvez essa mulher precise até um pouco mais de atenção do que o antes, né, em alguns momentos. Então, o ciclo gravídico, por isso que a gente fala ciclo gravídico puerperal. O puerpério, ele é cheio de desafios para a mulher, né? Tanto físicos quanto psicológicos, e esse acompanhamento de um profissional, né, dos profissionais de saúde, de uma forma multidisciplinar, é super importante. Então, trabalhar desde a gestação com a prevenção, a investigação de doenças que podem estar associadas à gestação e tratar, né, essas doenças, o manejo adequado de tudo isso faz total diferença para que essa mulher tenha um desfecho positivo lá no parto e no puerpério. E, Cris, quais são os principais... às vezes tem uma gestante assistindo a gente, né? Isso. Quais são os principais cuidados que uma gestante ela deve ter durante o pré-natal? Então, é muito importante você já iniciar o seu pré-natal assim que souber da gravidez, o quanto antes, o mais precoce possível. A gente recomenda no primeiro trimestre, né, justamente porque é nesse momento que vão se investigar as principais doenças, excluir essas doenças. Então, exames serão realizados. É importante inserir suplementação, né, de ferro, ácido fólico, que vão favorecer aí no desenvolvimento do seu bebê. E manter, né, uma rotina periódica de consultas com o seu pré-natalista, para que esse trabalho de prevenção durante a gestação, de investigação, seja feito de forma rigorosa, porque detectando qualquer intercorrência, alteração, anormalidade durante o processo, na maioria das vezes é passível de resolução para garantir, então, que essa gestação flua segura, né? Ter hábitos de vida saudável, como exercício físico controlado, né? Uma dieta equilibrada, tudo isso é muito importante. Você, como fundadora da equipe da Obstare, uma equipe muito boa, multidisciplinar e que cuida das gestantes, não somente naquela fase do parto, mas também durante toda a gestação. Quais são os cuidados que a equipe, às vezes, disponibiliza alguns para aquela gestante que está ali seguindo o pré-natal? Então, nós hoje, né, da equipe Obstare, trabalhamos justamente no apoio, né, da equipe assistencial de saúde. Então, trabalhamos com a equipe médica, psicólogos, nutricionistas, justamente para tentar dar a essa mulher condições de evolução de gestação segura em todos os aspectos. Então, a gente vai olhar essa mulher de forma holística, avaliar todas as suas necessidades, porque todos esses pontos, né, principalmente uma equipe que vai trazer segurança no processo, orientação, apoio. O psicológico da mulher durante a gestação, né, tem grandes alterações, então precisa-se muito de olhar para esse lado também, e às vezes nem sempre isso é visto, né? Então, o nosso apoio hoje, né, enquanto equipe, é tentar acompanhar essa mulher desde a gestação até o puerpério. Acompanhando vocês nas redes sociais da equipe, uma das coisas que eu acho muito interessante que a equipe também disponibiliza ali no ato que às vezes a gestante contrata vocês, é justamente auxiliar no quesito do exercício para facilitar o parto, auxílio também na amamentação. Às vezes tem muitas dúvidas, até no banho. Gente, auxílio até no banho do bebê antes mesmo dele nascer. Por que isso é tão importante, Cris? Às vezes o casal de primeira viagem tá tão inseguro e vocês trazem essa segurança para eles. Mas é necessário realmente essa instrução nos primeiros dias? Eu vou
usar como exemplo você, né, minha aluna. Por que você está aqui hoje, né, como empresária e tudo. Tudo que nós vamos fazer em nossa vida requer conhecimento. E eu estudei para muita coisa na vida. Então, eu acho que estudar num momento tão importante da nossa vida, que é a transformação de nós, mulheres, para mães, onde a gente vai adquirir uma responsabilidade enorme, né, da criação de um filho, é de suma importância. Então, eu já tive uma paciente que me falou essa frase e eu achei, assim, fenomenal. Ela falou, eu estudei para tudo na vida, não vou estudar para ser mãe, então eu quero fazer todos os cursos que vocês tiverem para me oferecer. Cursos de amamentação, cuidados com o bebê, né, preparo para o parto. Então, isso é o propósito, a gente levar conhecimento embasado nas últimas evidências científicas para que você consiga se empoderar para o seu processo. E não é só para o processo de parir, né? Mas para o processo de cuidar enquanto mãe. Então, hoje a gente tem muitas informações desencontradas nas redes sociais, né? Mas, de uma forma geral, as mulheres hoje têm buscado mais conhecimento sobre o processo gestar e parir. E isso tem feito as mulheres serem muito mais empoderadas, muito mais donas do seu processo. Então, as mulheres hoje, elas conseguem, né, decidir melhor sobre a sua via de parto, sobre a sua equipe assistencial, sobre a forma como ela gostaria, como ela quer que o seu processo seja assistido. Então, o empoderamento da mulher repercute diretamente na redução das intervenções, né, desnecessárias no processo de parto. E eu não estou falando somente do parto natural, normal, estou falando também quando a mulher de verdade necessita também de um parto cirúrgico, né? Então, isso é muito importante. A mulher que tem conhecimento, ela tem o poder nas mãos. Eu falo isso por experiência própria. Realmente, assim, tudo que a gente aprendeu na enfermagem, no quesito de neonatal, pediatria, obstetrícia, algumas coisas realmente, praticamente tudo, eu estava muito segura. Mas o que você falou, Cris, é tão importante quanto eu senti na pele o seguinte: gente, será que se eu tivesse menos de informação do que eu tenho, será que eu estaria tão segura quanto eu estava? E a minha gestação não foi fácil. Quando eu estava no quinto mês de gravidez, eu tive que ficar de repouso absoluto, porque eu já iniciei o trabalho de parto, o parto prematuro. Então, qualquer movimento que eu fizesse, a minha obstetra ela falou, olha, você vai precisar usar tal medicação, você vai precisar ficar de repouso. E foi assim até ela nascer. E o psicológico mexe. Cris do céu, Totalmente. Nossa, mas como mexe? Eu não achava que havia necessidade. Por que eu vou fazer uma consulta com um psicólogo durante a gestação? Mexe, e muito. E a partir do momento que eu consultei com a obstetra, eu conversei com uma nutricionista, conversei com um psicólogo, a minha gestação foi muito mais tranquila, foi desafiadora. E você que tem 2 filhos, mãe também, de 2 filhos, uma gestação nunca é igual à outra. Nunca é igual à outra. Eu sou mãe de 2, né? O João Vitor veio, infelizmente, extremamente prematuro, de 31 semanas. Eu já havia me preparado para o parto normal, mas no meio do percurso não foi possível, eu precisei de uma cesariana. E depois veio a Maria Eduarda, né, que realizou o meu grande sonho de parir. E então, isso prova que, mesmo que você também planeje, organize para uma via de parto, pode ser que em algum momento você necessita mesmo de um parto diferente do que você planejou, pela segurança, né, do seu bebê. É tanta insegurança que às vezes a gente fica pensando, qual o parto que vai ser melhor para o bebê? Será que o que eu fiz? Às vezes a gente já fica até com receio de comer alguma coisa por pensar que vai fazer mal para o bebê. Por isso que as informações, claro, a internet ela tá aí para isso. Cuidado com as informações que você recebe. Cuidado com aquilo que você está nutrindo para o seu cérebro. Vê de quem que tá vindo a informação, porque pitacos tem aos montes. Sempre vão existir, né? Sempre vão existir. E eu vejo que a gente precisa se informar todos os dias, o tempo todo, porque são tantas informações, porém a gente precisa fazer um filtro daquilo que é bom e positivo para a minha gestação. Justamente. E ter uma tranquilidade, porque
é muito complicado. Porque muita gente vem falar, vem dar pitaco, vem falar um monte de coisa na gestação, acaba batendo em insegurança. Por isso que eu vejo a importância de dentro de uma equipe, quando a gente sonha em ser mãe, a escolha, né, da sua equipe. É importante demais você ver, analisar quem vai estar ao seu lado acompanhando tanto a sua gestação, quanto também após, no puerpério, quanto isso é importante. E, Cris, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de parto. Quais a gente tem disponíveis atualmente, os benefícios, enfim, quais são? Então, esse assunto eu vejo que gera, assim, uma certa dúvida, né, nas pessoas, e é tão simples. Na verdade, nós temos 2 vias de parto, né, que diríamos são as masters, né, são a via de parto natural ou normal, né, que aí tem as suas variações, que eu vou explicar um pouquinho, por isso talvez as pessoas confundem. E o parto cirúrgico, né, que é a cesariana, que é aquele no qual o médico vai fazer uma incisão, acessar toda a cavidade abdominal, o útero materno para retirada do bebê. O parto considerado vaginal, né, que tem as suas variações. E aí a gente entra numa certa, às vezes, até polêmica, né? Então seu parto não foi natural porque ele teve uma analgesia de parto. Então, o parto natural é considerado aquele parto com menos intervenções possíveis. Ele é o parto que acontece de forma mais fisiológica, que existe a espera, né, do processo evoluir de forma mais natural. A gente traz aí a mãe como o centro do processo, ela tem uma autonomia total sobre o seu processo e reduz, então, essas intervenções. E aí entra as variações, que esse parto, né, pode acontecer na água, de cócoras. Esse é o parto mais natural. E a gente tem o parto, né, que, de certa forma, a gente acaba desconstruindo um pouco a ideia do parto natural, que é o parto que tem algum grau de intervenção maior, que é quando é usado aí o vácuo extrator, o fórceps, né? Então, essas são as variações. Existe uma confusão grande sobre o parto humanizado, né? O que é o parto humanizado, gente? Na verdade, a gente até tenta evitar um pouco bater muito nesse processo de parto humanizado, nessa fala, né? Mas é o que a população mais entende. É o parto respeitoso. E não significa que parto humanizado é só o parto normal, né? Essa questão da palavra humanizado, ela já deve ser inserida dentro do contexto de todo profissional de saúde. Toda assistência de saúde, ela deve ser humanizada. Com certeza. Então, o parto cesárea, ele também tem que ter essa parte, né, do parto respeitoso, humanizado. A via de parto, ela sempre deve pautar no que é mais seguro para a mulher naquele momento. Então, o parto normal, o parto cesáreo, todos podem ser parto humanizado. Então, o parto humanizado não é só o parto na água, não é só o parto vaginal, normal. Sim. Nossa, que interessante. E você falou uma questão muito importante, professora, porque o que a gente encontra na internet é tanto sensacionalismo, falando tão ruim da parte de obstetrícia, porque ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, deprecia tanto a questão da maternidade, da gestação. E eu lembro com tanto saudosismo, gente, a coisa que eu tenho mais saudade é de amamentar. Nossa, foi maravilhoso. Assim, os primeiros dias é uma desafiador. A adaptação. Com certeza. Mas quando nós duas nos conseguiram estabilizar esse processo. Nossa, é o que eu tenho mais saudade. Gostei muito de todo o processo de crescimento e ainda estou na parte de crescimento da Sofia. Ainda está no início. Exatamente. Mas essa área inicial dos primeiros anos de vida da Sofia, o que eu tenho mais saudosismo é justamente essa parte de amamentação. E o que eu vejo muito nas redes sociais, que me deixa muito triste, é justamente, são notícias falando de um abuso obstétrico, ou porque aconteceu isso, porque gestação é muito doloroso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Chove tantas informações ruins que acaba gerando tantas dúvidas em futuras inseguranças, mães. Sim, eu acredito que as informações, elas precisam ser realmente filtradas. Eu deixo aqui um alerta para quem vai ser mãe. Cuidado com o que você vai absorver, porque quer queira, quer não, te traz mais insegurança. Absorva, curta o momento
que você tá, se você está gestante, curta esse momento, porque ele é único. Ele é único. Por mais que você tenha na possibilidade de ter 5 filhos, cada gestação, ela é única. E o que eu acho mais importante que a gente precisa também identificar, Cris, é alguns riscos que às vezes geralmente acontece, por exemplo, no exame morfológico, apresentou uma alteração. O que eu posso falar para aquela gestante e os riscos que ela corre ou não quando há uma alteração em algum exame no pré-natal? Então, por isso, né, a importância da informação, de você fazer uma boa escolha da sua equipe. O que a Raíra colocou aqui é muito importante. Se você está sendo acompanhado, você e seu esposo, principalmente, né, que é o núcleo de mais importante no processo de gestar e parir, por uma equipe que tenha conhecimento, que tenha habilidade profissional, com toda certeza você vai estar segura. E pode até escutar, né, orientações que vêm lá de fora, pitacos, né, que vêm lá de fora, mas você vai filtrar, porque você está sendo preparado, vocês, o casal está sendo preparado, está orientado, está seguro. E está sendo bem assistido, bem acompanhado no pré-natal. Então, pode acontecer, de algum momento no pré-natal, existir algumas complicações, algumas necessidades de intervenções maiores, né, de acompanhamento mais rigoroso, com profissionais mais especializados? Sim, mas o importante é isso, é você começar o pré-natal o quanto antes, ter uma equipe que você investigou e chegou à conclusão que vale a pena contratar, né, para você estar seguro no seu processo. E professora, quais são os maiores avanços que, nesses anos de carreira que você tem dentro da obstetrícia, quais são os avanços da tecnologia e científico na área que você tem visto? Então, o pré-natal hoje ele é pautado em exames laboratoriais mais modernos, né? Apesar de serem exames que a gente já faz há muito tempo, mas cada dia, com certeza, tudo fica mais seguro, porque os processos são mais apurados, né? Então, eu diria que para um pré-natal seguro, né, esses exames são totalmente importantes, mas hoje a gente já tem estudos científicos grandes, né, grandes evidências que saem um pouco lá do livro, só do livro. Então, protocolos embasados na segurança da mãe e do bebê, né? Hoje, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, tem investido muito nesse processo de atualização dos protocolos de segurança, né, da assistência. Eu tenho muito orgulho de dizer que trabalho no SUS, porque isso nos dá um acesso mais facilitado a tudo isso. Então, para mim, estar no SUS, estar na rede privada, isso é fortalecimento, né? Então, hoje nós temos vários protocolos baseados em evidência científica que traz segurança e temos aparelhos mais modernos. Hoje, inclusive, já tem aparelhos que monitoram o bebê constantemente, até dentro da própria sala cirúrgica, né, que são ultrassons modernos, portáteis, aparelhos de cardiotocografia moderno que não precisa estar ligado à tomada para monitorar a paciente. Nossa, legal. Laboratórios, né, que capacitam profissionais através de bonecos, com simulação realística, né? Então, tudo isso tem tornado a obstetrícia mais avançada, mais segura e melhor. E, Cris, eu sei que cada parto, assim como os filhos são únicos, cada parto, cada momento que você acompanhou dos seus pacientes foi único. Mas teve algum em específico durante esses anos que marcou muito a sua carreira, que você consegue relatar aqui pra gente? Gente, olha, isso é difícil, hein? Porque tem muitos, né? Mas eu quero falar de 2 específicos aqui, que eu estou me recordando, que foram, assim, fenomenais. Talvez vai até assustar um pouquinho, né? Algumas pessoas por aí, mas eu vou contar. Então vamos. Eu tive uma paciente que me procurou, inclusive o primeiro acesso dela foi a Obstare, né, a nossa equipe, procurando para uma assistência ao parto normal depois de 5 cesarianas. Nossa! 5? 5. Para vocês entenderem que, às vezes, o que pregam por aí não é a verdade, né? Uma mulher que teve 5 cesarianas, Cris, ela pode ter um parto normal? Pode.
E eu orientei, ela procurou uma médica específica em Goiânia, seriam, assim, pouquíssimas opções, né, de profissionais que receberiam e acolheriam bem essa mulher aqui em Goiânia. E a gente montou uma equipe assistencial para o parto dela. Claro que tudo deve ser feito com muita segurança. Então, não era uma equipe pequena, né, porque era um parto que tinha que ser acompanhado dentro da unidade hospitalar, porque a gente poderia a qualquer momento precisar de uma cesariana ali, né, de forma mais rápida para garantir segurança. Então, tinham 2 médicas, pediatra de prontidão, anestesista de prontidão, 2 enfermeiras obstétricas. Nossa. Então, foi uma paciente que foi muito bem assistida, muito bem monitorada. Em nenhum momento ela ficou sozinha, sem monitoramento. Inclusive, não só uma paciente cesárea prévia, né? Todas as pacientes em trabalho de parto deveriam ser monitoradas continuamente. Inclusive, é esse o papel da enfermeira obstetra, né? Um papel que a gente desempenha muito bem, principalmente durante o processo de fase ativa do trabalho de parto, né? Quando a gente fala que a assistência ela é pelo menos 1:1 ou 2:1, o que é isso, né? 2:1 é um enfermeiro e uma médica ali o tempo todo, né, um médico ginecologista obstetra o tempo todo para uma única paciente. Com a obstária, a gente consegue isso, né? Então, é uma paciente que é muito bem monitorada, muito bem assistida. E ela realizou o grande sonho dela de parir, porque ela teve muita dificuldade, mas nunca desistiu. Ela queria muito parto normal, é uma paciente que é aberta à vida, ela quer ter mais filhos, e ela entendia que o processo de continuar fazendo várias cesáreas era mais complicado, né? Menos seguro para ela do que ela tentar Com um certeza. quinto parto normal e daí para frente tentar outros partos normais. Com certeza. E ela teve muita dificuldade já de encontrar um profissional que a acompanhasse logo na segunda gestação, porque essa é meio que uma regra, né? Fez uma cesárea anterior, fez uma cesárea, sempre cesárea. E não é assim. E ela encontrou essa equipe, né? Deu tudo certo, inclusive ela já está aí no planejamento de mais um bebê. Nossa! E eu tenho muito orgulho de dizer que já fui comunicada que farei parte da equipe. Ai, que legal! Nossa, eu acho esses feedbacks, às vezes, de paciente que a gente acompanha, é tão bom a gente ver que passar que a gente está passando sendo esse ombro de segurança, que o acolhimento que a gente está fazendo. Eu vivo tá dando isso tudo todos os dias. Nossa, é tão bom. E não tem nada mais gratificante do que ao final você ver mamãe, papai, filho, né? Aquela família se construindo, se formando, e a gratidão com que elas nos devolve, né? Nos dá essa devolutiva. A gente fica até sem palavras de como também retribuir o agradecimento, né? Que é tão sincero. Mas é fenomenal o nosso papel, né? E não só na rede privada, né? Essa semana eu recebi um feedback maravilhoso da minha equipe de assistência, das minhas enfermeiras obstétricas do SUS, de uma paciente que sonhava em ter o parto normal e não tinha condições financeiras de pagar a disponibilidade médica, de ir para a rede privada, e ela foi parir conosco, né, no Hospital e Maternidade Dona Iris, e depois ela enviou um elogio, um agradecimento a toda a equipe que a acompanhou de forma respeitosa e muito bem acompanhada. Então, é isso. Eu acho que fazer a diferença para essas mulheres, seja no SUS, seja na rede privada, é super importante. E o enfermeiro obstetra ele tem um papel fundamental nesse processo. Ainda existe muita desvalorização dessa categoria, mas existe muita confusão também de papéis. O medo de o lugar ser substituído, né? E não é esse o propósito. O propósito é o trabalho em equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar ali, para poder promover uma assistência qualificada para essa mulher. Então, o enfermeiro obstetra, ele consegue permear na equipe, principalmente na parte do cuidado, né? Reduzindo as intervenções, fazendo um acompanhamento mais contínuo. Isso torna o trabalho de parto mais respeitoso, torna o trabalho de parto com menos intervenções. Isso possibilita principalmente, né, que essa mulher tenha uma chance maior de parir, porque a gente tem aí o acompanhamento por meio de exercícios facilitadores para o parto, que foi o que você colocou. Sim. Trabalhamos com os métodos
não farmacológicos de alívio da dor, e tudo isso acaba ajudando essa mulher a evitar aí, lançar mão de analgesia de parto, intervenções no processo. E, Cris, eu vejo que é tanto mito, é tanta desinformação, eu falo isso, desinformação, que acabam, às vezes, provocando um medo na gestante irreal. Ah, porque o parto normal, você vai ficar tantas horas de trabalho de parto, porque é doloroso, porque é isso, vai ter queda de bexiga, a vagina vai acabar afrouxando, Vai machucar. e que não sei o quê. Então é tanto medo jogado em cima de um parto que, vou ser sincera, que foi Deus que deixou. São muitos mitos, né? E a gente sabe que comparando as vias de parto, desde que se pese, né, todo o processo aí de gestação, de condições clínicas da mãe e do bebê ali no final, o parto normal, ele sempre terá benefícios superiores a uma grande cirurgia, porque a cesárea talvez seja uma das cirurgias maiores que uma mulher pode ter, que é a intervenção, inclusive, da parede uterina dela, Sim. né? Mas nem sempre isso é estudado, avaliado e analisado. Então, às vezes a mulher decide por uma cesariana por falta de apoio, porque ela tem medo da dor, né? Como você colocou, por mitos que nem ela procurou desmistificar. Então, o conhecimento, ele empodera a mulher para esse processo. A gente entender que não tem como a gente controlar o tempo desse processo acontecer, porque ele é natural. Cada mulher tem seu tempo, cada bebê tem seu tempo de nascer. Então, se você já vai para o processo pensando, eu quero que seja rápido, eu não quero sentir dor, entender que a dor, ela não é uma coisa ruim no processo e ela não é uma coisa que você não vai conseguir controlar desde que você esteja preparada. Existem mecanismos para isso hoje, inclusive analgesia de parto. Sim. Tudo bem se você precisar de uma analgesia de parto para conseguir continuar no processo, né? Você não precisa ter um parto com dor o tempo todo, mas entender que a dor faz parte do processo, que na verdade ela é uma força, né, que vai empurrar o seu bebê para nascer. Claro que isso traz um desconforto, né? É um bebê que vai ter que superar barreiras ali também para poder chegar ao final do processo, mas é uma dor que tem uma duração de 60 segundos. Com certeza. Claro que para quem está com a dor é muito tempo, mas ela vai ter um intervalo, vai passar. E as mulheres não desistem do processo pela dor. Elas desistem muitas vezes pela falta de apoio, pelo medo e principalmente pelo cansaço, pela exaustão. Então, a gente também tem que dar meios, condições para que essa mulher consiga passar bem por esse processo, técnicas de relaxamento, exercícios, né? Massagem, água morna, tem muitos métodos para que a mulher consiga parir com tranquilidade e depois ainda referir uma experiência satisfatória com o processo. Esse é o grande objetivo da Obstário. Isso que é justamente ter um relato de parto totalmente satisfatório e desmistificar com certeza tudo que vem de causar a insegurança naquela gestante. E nesse momento, Cris, queria te perguntar, como que você avalia o impacto emocional da gravidez e do parto na vida da mulher? Como que você avalia isso? Vou ser sincera. É um aspecto extremamente importante e eu avalio como sendo uma necessidade humana básica de toda mulher que está no processo gestar e parir. Eu acho que a psicologia obstétrica, inclusive hoje, né, nós temos essa área aí muito evidente, existem psicólogas especialistas na área da obstetrícia que desempenham um papel maravilhoso e eu falo que toda gestante merecia ter uma psicóloga obstétrica durante o seu processo, porque são mudanças hormonais, mudanças corporais, mudanças de papel ali, né? Essa mulher que que cuidava praticamente só de si ou do lar, do esposo, ela vai ter a responsabilidade para décadas, né, de mais um ser, que é um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, né, posteriormente. Então, tudo isso mexe extremamente com o psicológico da mulher. Eu vou entrar um pouquinho aqui da área da maternidade agora, meu lado mãe agora. Eu não me recordo de como eu era antes da minha filha.
Eu não sei você, depois que... É muita doação, né? Sim. Eu, assim, me lembro da minha área profissional, lembro, claro, falando assim de forma figurada, não que caiu totalmente em esquecimento. Mas o que você falou é tão importante, eu comparo que, assim, existe uma Raíra antes e após a maternidade. Justamente. Porque eu acho que a divisão na nossa vida de mulher é basicamente essa. Com certeza. E o que você falou, passar por esse processo da maternidade, ao meu ver, foi um choque de realidade para mim muito grande. Em que sentido? Eu sou responsável por uma vida. E eu preciso cuidar desse serzinho tão pequenininho que está aqui no meu colo. O meu senso de responsabilidade e pensar no que eu vou fazer, como eu vou agir, triplicou. Hoje, por exemplo, eu não dou um passo sem pensar, tá, ok, eu vou fazer isso, mas com quem vai ficar a Sofia? Com quem que vai ficar com ela? Todas as decisões agora são pautadas e giram em torno disso. A maternidade, ela muda muito emocionalmente. Não que eu deixei de ser mulher, eu sou mãe, sou esposa, sou empresária. Tem todas as caixinhas, todas essas divisórias. E o que você enfatizou de que toda mulher precisa de um psicólogo é justamente esse psicólogo que me acompanhou durante a gestação, me fez entender que eu tenho o meu lado Raíra mãe, eu tenho o meu lado Raíra mulher, tenho o meu lado Raíra esposa, tenho o meu lado Raíra profissional. Justamente. São várias mulheres em uma só. E ele me ajudou muito a questão também da culpa. Porque o que a gente encontra é que, assim, a maternidade nasce com culpa. Se o bebê resfriou, a culpa é da mãe porque estava resfriada. Se o bebê o bebê caiu, a culpa é da mãe. Culpa sempre da mãe. Então, talvez, né, esse seja o ponto, a gente trabalhar isso também. Justo. Para que você não se cobre tanto, né? Entender que nós somos humanas, falhamos e erramos, e entender que nós só vamos conseguir cuidar bem do outro se nós estivermos bem. Então, eu deixo aqui como dica, né? Sim, uma boa psicóloga pode te ajudar, mas às vezes, se você não tiver condições, técnicas simples, como técnicas de relaxamento, de respiração, de dedicar um tempo a você como mulher também, né? Que seja fazer uma caminhada no parque, o que te traz prazer, tirar um momento para você se cuidar, né? O autocuidado é muito importante, fazer uma atividade física que você goste, né? Se cuide também, cuidar do seu físico, do seu emocional, do seu psicológico, vai fazer toda a diferença para você conseguir cuidar dos seus filhos, né, da sua casa, do seu esposo. Professora, isso é tão importante porque eu entendi isso na pele. Assim que eu tive, meu parto foi o cesáreo, e assim como que eu entendi que eu precisava cuidar de mim para depois cuidar da Sofia? Foi num momento em que eu estava me alimentando, mas eu não estava cuidando dos pontos. Então, no momento que eu estava ali, eu precisava trocar ela, eu precisava isso, precisava fazer aquilo, e eu tinha rede de apoio. Só que, na minha cabeça, eu precisava ser mãe. Uhum. Acabou de nascer uma mãe. A responsabilidade era totalmente sua. Né? Acabou de nascer um bebê, acabou de nascer uma mãe. Eu tive uma rede de apoio, minha mãe foi meu braço direito, foi meu braço esquerdo, foi meu corpo inteiro, e eu tive uma excelente rede de apoio. Só que naquele momento, o peso da responsabilidade veio muito grande pra mim. E eu falava, gente, eu não posso comer agora porque eu tenho que amamentar a Sofia. E aí eu tive um pico, eu tava me alimentando, mas não o suficiente, porque ela amamentou muito. Ela amava muito, 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 muito mesmo, graças a Deus. E só que eu estava muito fraca. E eu tive um pico de vertigem, aí eu tive que parar, analisar, e minha mãe virou pra mim e falou o seguinte, falou assim, filha, você precisa cuidar de você para você cuidar da Sofia. Comer bem, dormir, né? Exatamente, que são alguns desafios iniciais. A gente só produz hormônio para amamentar se a gente tiver momento de relaxamento, descanso, dormir bem, né? Aí assim, a gente vai produzir hormônios para isso. E olha, a hora que eu entendi isso, precisou acontecer do meu organismo falar, para um pouquinho, você precisa cuidar de você para você cuidar da Sofia. Não adianta você querer cuidar dela se você não cuida de você. Bem, né? É aquele negócio que a gente vê todas as vezes quando vai viajar de avião. A gente põe a máscara primeiro na gente, você ajudar no outro e não no outro. Isso mesmo. E eu vejo que a gente precisa realmente pensar nisso, de que para cuidar do outro, mesmo fora da maternidade,
A enfermagem vê muito isso. Demais da conta. Eu presenciei isso demais, tanto na minha área profissional, apesar de ser da área da cirurgia plástica, mas o momento que eu não estava bem, fisicamente ou psicologicamente, eu não conseguia cuidar do meu paciente. Eu tinha que pedir licença por um tempo para poder cuidar de mim. Justamente. E a gente entrando assim, infelizmente, entrando para as finalizações do nosso episódio. Por mim, eu ficava horas aqui. O assunto tá bom. Mas assim, Cris, fala pra gente como que assim, como que o acompanhamento, vamos falar um pouquinho agora de puerpério. O acompanhamento pós-parto pode influenciar na saúde da mãe e do bebê ao longo prazo, quando ele é mal cuidado, ou às vezes eu não tenho um pós-operatório, um puerpério bom. O que acontece? E um puerpério saudável, digamos assim. O que acontece na vida deles? Então, é uma nova etapa, né? E eu falo que tão desafiadora quanto gestar e parir. Eu falo muito para as minhas pacientes, inclusive, olha, não deixe de se preparar para as questões do puerpério. Porque quando o bebê nasce, na verdade, assim, quando você engravida, né, você já preocupa com o enxoval, preocupa com o cuidado do pré-natal, tudo ali. Aí depois você preocupa muito com o parto. E muitas vezes as mulheres esquecem que logo que o bebê nasce, ele precisa ser alimentado. E já é desejo dela amamentar, né? Inclusive, eu falo que, para mim, foi muito mais desafiador amamentar do que parir. Com certeza, para mim também. Então, demorei um pouco para conseguir, né, essa adaptação. E depois que tudo estava adaptado, foi magnífico, né? Aí veio só a parte prazerosa da amamentação por meses, né? Mas não só isso, né? A mulher, ela necessita de um cuidado ali intenso, porque muitas mudanças ainda podem acontecer. O quadro, os primeiros dias ali de puerpério, né, as primeiras horas, na verdade, são desafiadoras. Hoje, uma das maiores causas de óbito materno que a gente tem, uma das maiores, é a hemorragia pós-parto. E isso requer uma atenção grande da equipe, né? Protocolos seguros de cuidado, de atenção logo que o bebê nasce. Ali nas primeiras horas, estar muito atenta a essa mulher. Então, esse tempo de internação pós-parto é muito importante para essa observação. E esse acompanhamento, né, que a gente chama de puericultura depois do parto, para que essa mulher tenha condições de estar bem para cuidar do seu bebê. Então, a consulta de retorno, né, é muito importante, com um bom profissional. E a consulta de crescimento e desenvolvimento do bebê também, porque esse bebê ele precisa ser acompanhado, exames, os primeiros exames, as primeiras vacinas são super importantes para evitar aí as doenças, né? Então, nasceu, gente, não acabou, né? O puerpério, inclusive, para o Ministério da Saúde, ele é considerado ainda essa fase, né, de puerpério, enquanto a mulher estiver amamentando. Então, essa mulher vai precisar de apoio nesse processo aí de amamentação, com certeza, porque é muito desafiador, mas ela vai precisar de muito critério no seu acompanhamento clínico também, para essa segurança. Muito importante essas dicas, hein, professora? Agora eu vou puxar um pouquinho o gancho da Cristiane mamãe agora. Quem é a Cristiane mãe? Atualmente. A Cristiane mãe, né? A gente fala que cuidar do outro requer muito de nós, né? Mas eu digo que as minhas experiências como mãe foram super importantes para eu me colocar no lugar de você, mãe, de você, mulher. Porque eu vivi muitas experiências diferentes no meu processo, né? Eu tive uma primeira gestação com parto prematuro super desafiador, com bebê em UTI por mais de 30 dias, né? Que nasceu de 31 semanas, 1,3 kg. Depois eu tive uma perda gestacional, que uma mulher que já perdeu entende, não interessa se você perdeu um bebê de 8 semanas ou você perdeu um bebê de 39 semanas, a dor é do mesmo tamanho, né? Se você planejou, se você amou aquele bebê. Depois eu tive um parto maravilhoso, um parto normal, apesar de ter sido prematuro também, mas foi um parto totalmente fisiológico, natural, bem assistido, inclusive pelas enfermeiras da minha equipe, da equipe obstária, tenho muito orgulho de dizer isso. E hoje sou mãe de uma adolescente, que não é desafiador. Fácil, é desafiador. Meu filho está quase completando 15 anos, e de uma mocinha, né, de 8 anos.
mas me realizo todos os dias. Eu creio que desempenhei um bom papel até o momento, como mãe também, tento ser presente, apesar da correria da vida, né, que exige muito de nós, mas eu tento ter momentos. Eu falo que, por mais que os momentos sejam poucos, mas que eles sejam de qualidade, tempo de qualidade com meus filhos. E o meu filho, apesar de estar aí na adolescência, eu não tive ainda, graças a Deus, problemas com ele. Pode ser que eu ainda tenha, né? Estamos bem no começo ainda. Mas ser mãe, para mim, ter vivido tudo isso, com certeza me fez refletir o que as mulheres vivem hoje. Então, até as experiências, né, de vias de parto diferente. Então, às vezes, eu brinco com as minhas pacientes, olha, eu já tive as 2 vias de parto, então eu posso falar com louvor, né, e propriedade. E é isso, eu me realizo muito como mãe. Se eu não tivesse tido tantos problemas com as minhas gestações, talvez eu teria optado por ainda ter mais filhos, mas aí a idade chegou, muito trabalho, né? E hoje me realizo com esses 2 e quem sabe como vovó futuramente, né? Amém! Amém! E, professora, para finalizar aqui o nosso episódio, que foi, assim, de altíssima qualidade, e eu acho que foi de altíssimo valor e de informação para aquela futura mãe gestante ou aquela mãe que quer continuar no processo de gestação, uma nova gestação. Qual que é a dica? Qual é a mensagem que você pode deixar aqui para a gente? Então, acho que eu falei muito isso aqui, né? Mas a mensagem de ordem é: procure conhecimento, busque se pautar em evidências científicas, em conhecimentos de experiências bem-sucedidas, né, de mulheres. As mulheres, elas têm um papel importantíssimo na sociedade. Eu fico muito feliz quando eu recebo indicação, né, de pacientes que vêm por grupo de WhatsApp, porque uma mãe teve uma boa experiência, que contou lá no grupo, né, sobre a nossa equipe. Então, ler relatos de partos, né, reais, procurar por equipes reais, se informar quando você escolher um profissional, porque tem muitas mulheres sendo enganadas, né, profissionais cobrando rios de dinheiro, por exemplo, para acompanhar um parto normal e depois desiste ali com 6, 8 horas de assistência, porque a pessoa está mais preocupada, na verdade, com a qualidade de vida dela, né? Então, talvez essas mulheres não tenham procurado de verdade entender todo esse processo, né, de conhecer bem quem ela está contratando, esse serviço, e entender também que hoje no SUS a gente tem assistências maravilhosas, né? Se você não tem condições aí de um parto bem planejado com uma equipe na rede privada, procure se informar sobre as possibilidades do SUS. Eu vou ter que dizer, né? Hoje a maternidade Dona Iris está atendendo super bem. É uma maternidade que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de trabalhar, e que vale a pena, se a mulher necessita dessa assistência, procurar por essa assistência. Mas o mais importante é isso. A mulher que tem conhecimento, ela tem empoderamento, ela sabe conduzir e tomar as decisões do seu processo de gestar e parir. Professora, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Foi uma honra ter aqui conosco. Eu que agradeço, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí, principalmente com as mulheres, né, que desejam passar por esse processo de gestar e parir. E quero agradecer você, minha aluna querida do coração, por este convite. Obrigada! Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço, fiquem com Deus.